Bem, Neemias, vamos ler o capítulo de número 6 de Neemias, versículo de número 1, 2 e também o versículo de número 3. Três versículos para a nossa meditação, amém? Vamos lá. Versículo de número 1, versículo 2, versículo de número 3. Nise, Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus. Gabriel Félix, Deus te abençoe, meu amigo. Bem, Neemias capítulo de número 6, versículo 1, versículo 2 e versículo de número 3. Três versículos para a nossa meditação. Você que ama a palavra de Deus, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração, amém? Um texto conhecido para quem gosta, quem ama a palavra de Deus. E eu já vou liberar aqui essa palavra, amém? Livro de Neemias, irmão, sem delongas. O pessoal for chegando aí daqui a pouco, eles vão acompanhando. Neemias capítulo 6, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Olha o que diz o texto. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias. Grava essa parte aqui, hein? No vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, essa parte você também não pode esquecer. Irmã Débora, Deus te abençoe. E enviei mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. De modo que não descer. Grave isso aqui, não esquece, por favor. No versículo de número 3, a resposta de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Meus irmãos, é um texto conhecido, geralmente é utilizado como base para tema de festividade, né? Esse texto que eu acabei de ler. Quando nós falamos do livro de Neemias, nós estamos falando de um livro que está dentro da classificação de livros históricos da Bíblia Sagrada. Você que ama a palavra de Deus, você sabe que a nossa Bíblia ela é dividida por seções. Existem algumas classificações. Isso para tornar mais clara ao leitor o que vai ser tratado dentro de cada seção. A primeira seção é a seção do Pentateuco, os livros da Bíblia. A segunda seção é a seção dos livros históricos, que pega de Josué até o livro de Esther. E Neemias está inserido na seção, na classificação de livros históricos. Depois vem os livros poéticos ou sapienciais. Laís, Deus abençoe. E depois disso vem os profetas menores, profetas maiores, os maiores e os menores, enfim. E depois Novo Testamento. Neemias está dentro da classificação de livros históricos, porque o seu conteúdo literário vai servir para o conhecimento do processo histórico da nação de Israel. Você sabe que depois do cativeiro babilônico, os judeus tiveram a possibilidade de voltar para a sua pátria. Alguns, de fato, voltaram, embora havia passado um certo tempo. Depois que o Império Persa havia subjugado a Babilônia e os judeus tiveram o passe livre para voltar para a sua pátria, nem todos voltaram. Passaram alguns anos e a primeira leva foi partir para Jerusalém para o processo de reconstrução, sendo liderada por Zorobabel e Jesua, o sacerdote, e outros. Estes foram com a tentativa de levantar o templo e dar início ao processo de reconstrução da terra. Existem alguns salmos um em especial, que vai narrar esse processo. Os judeus estavam ao retornar para a sua pátria. Imagine você, só para você se situar. A região estava destruída, Jerusalém estava destruída.
havia uma grande destruição em Jerusalém, o templo estava destruído, os muros estavam destruídos, as portas queimadas a fogo, e agora os judeus estão com a possibilidade de voltar para a sua terra. O salmista, no Salmo 126, ele vai deixar registrado que quando o Senhor está trazendo do cativeiro e fazendo retornar para Sião, eles estavam como os que sonham. Havia alegria, havia satisfação. No meio do caminho eles lembram de como está a situação da sua terra. Há choro, né? E o salmista termina o salmo dizendo que aquele que semeia com lágrima, colheria com alegria. Enfim, eles voltam nessa primeira leva, com a figura de Zorobabel, Jesua. Eles vão começar a levantar a base do templo. Antes de fazer isso, eles levantam o altar está levantado. Nesta primeira leva, eles comemoram a festa do tabernáculo, eles comemoram este princípio de retorno para a reconstrução. Há uma alegria. Só que com o passar do tempo, alguns opositores começaram a infiltrar-se para tentar impedir a obra. Veio os samaritanos vão oferecer uma ajuda, mas com segundas intenções. Essa ajuda é negada por parte de Zorobabel. Eles então mandam carta para o rei da Pérsia, a obra, e nós estamos falando da obra de reconstrução de Jerusalém. A reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. A cidade está destruída. E quem é que pode habitar em um lugar de destruição? Não tem como alguém estar bem em um cenário de destruição. Não há como. Por isso havia o desejo de reconstrução. Porque tudo aquilo que está destruído não pode permanecer destruído. De reforma, pelo processo de reconstrução. E eu já vou aqui contextualizar essa primeira parte, que você que provavelmente está com alguma área da sua vida destruída, em ruínas, em nome de Jesus, essa área na sua vida não vai permanecer destruída. Deus, através desta palavra, te desperta para o processo de reconstrução, para o processo de reforma. Aquilo que estava como entulho na sua vida vai ser retirado para que haja esta reforma e você possa estar de pé outra vez. A obra foi embargada. Eles não conseguiram dar continuidade porque houve uma calúnia contra esta reconstrução. A obra ficou parada, passaram-se o tempo. Esdras, na figura de um sacerdote e uma espécie de secretário, ele vai vir para estar incentivando o povo outra vez. Neste período, neste meio tempo, dentro desse espaço de tempo, levanta-se profetas. O profeta Ageu vai se levantar junto com o profeta Zacarias, e eles vão se levantar com uma mensagem profética para que eles voltassem a trabalhar na obra do Senhor, na obra do templo, para que eles voltassem a trabalhar na reconstrução. Porque quando se foi falado para parar a reconstrução, cada um voltou a cuidar daquilo que é seu, deixando de lado a obra, a reconstrução. Então esses profetas, eles estão se levantando para dar uma injeção de ânimo, para dar uma motivação. E é exatamente isso que Deus faz quando geralmente nós estamos passando por um processo de frieza, deixamos de fazer aquilo que deve ser feito. Deus levanta ao nosso redor pessoas para nos motivar a continuar. E se você, meu irmão, é uma palavra profética, viu? Uma palavra para você se levantar e estar de pé. Se você está passando por esse processo de desânimo por causa de alguma ofensa, por conta de alguma calúnia, Deus vai levantar pessoas ao seu redor para te dizer: pare com este negócio de mimimi, se coloque de pé, continue, você não pode parar. Existe uma obra a ser feita e essa obra não pode ficar pelo meio do caminho. E você que talvez se sinta sozinho, eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai levantar pessoas para te motivar a continuar. Você vai ter pessoas do teu lado que vai dizer: eu estou contigo, não para, vamos continuar. Amém? Então eles voltam para a reconstrução, o tempo passa, Neemias está na fortaleza em Suzã. Neemias era copeiro, você sabe, ele estava servindo diretamente ao rei da Pérsia. Ele recebe visita do seu irmão e de alguns que com eles estavam, e aí ele vai fazer um questionamento no capítulo 1 do livro de Neemias, um questionamento para Anani, o seu irmão, perguntando como estavam aqueles que estavam em Jerusalém. O relato que ele recebe é um relato ruim,
porque a miséria, a destruição, os muros continuam destruídos, as portas continuam queimadas a fogo. Isso entristece o coração de Neemias. Neemias chora, senta, só que ele jejua e ora. E ele tem uma iniciativa. Neemias vai para Jerusalém e ele tem a carta e recursos para o processo de reconstrução. Há um desejo no coração de Neemias, e aqui eu só estou encurtando o processo histórico porque são muitos detalhes. E a gente está no capítulo, você que chegou depois, capítulo 6 de Neemias, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Neemias está indo para Jerusalém para dar continuidade ao processo de reconstrução da cidade. Neemias chega, começa a reconstrução dos muros, e essa parte eu preciso que você atente e preste muita atenção, porque Deus vai falar com você de forma clara neste momento. Neemias está indo para o processo de reconstrução. Ele começa, está levantando os muros. Neemias vai receber algumas ofensas verbais por parte de Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio. Eles não são, esses três personagens, você precisa atentar para o seguinte: eles não são da mesma pátria, eles não são patrícios, não são da mesma tribo. Sanbalate é de Samaria, Tobias é de Amon e Gesem é da Arábia. Só que mesmo sendo de lugares diferentes, eles vão se ajuntar para formar uma força e uma resistência contra Neemias. Neemias recebe algumas palavras de afronta. O capítulo 4 do livro de Neemias vai dizer que no processo de reconstrução eles vão dizer o seguinte: certamente se raposas subirem neste muro, o muro não vai aguentar. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Estão desvalorizando o serviço de Neemias. Estão dizendo que aquilo que Neemias está fazendo não tem resistência. Eu não sei se você já passou por isso em algum momento da sua vida. Um momento de desvalorização. O momento em que as pessoas olham para aquilo que você está fazendo e dizem: isso não tem resistência, não vai durar por muito tempo. Só que Neemias sabe quem está em seu favor. Neemias sabe o Deus que ele serve. E Neemias sabe o propósito que ele está servindo. Neemias não dá trela para as palavras, para as afrontas, e ele continua a obra. No mesmo capítulo de número 4, depois dessa afronta, depois dessa série de afronta, Neemias vai preparar os homens que estão trabalhando na obra. Cada um deles vai ficar com uma espada nas mãos, porque depois da afronta verbal, Neemias esperava um ataque físico, mas ele se preparou para isto. E posterior a isso, chegamos no capítulo de número 6. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, eles ouvem que Neemias havia terminado, mesmo que as portas não estavam no lugar, perceba o que eles vão fazer aqui. Eles vão mandar um mensageiro, e eu já vou terminar. Eles vão mandar um mensageiro para Neemias, convidando Neemias para vir acampar com eles no vale. Você não pode perder isso aqui. Eles estão convidando Neemias para descer e acampar com eles no vale. Nós precisamos entender aqui posicionamentos geográficos. Você não pode perder isso. Aonde Neemias está? Jerusalém. Você sabe certamente melhor do que eu que Jerusalém está edificada sobre o monte. Logo, Jerusalém está numa parte alta. E eles estão convidando Neemias para o vale. Vale é uma parte baixa. O que é que está acontecendo aqui? Pessoas que estão embaixo estão convidando Neemias para que ele desça a se encontrar com eles. Só que eles não estão convidando Neemias para qualquer lugar. Estão convidando Neemias para um vale. Quando nós falamos de vale na Bíblia, geralmente nós lembramos-nos de Ezequiel 37, quando o Senhor levou o profeta Ezequiel num vale de ossos secos. Só que existe uma grande diferença entre Ezequiel 37 e o texto que nós lemos, porque em Ezequiel 37 quem está levando o profeta é Deus. No texto que nós lemos, quem está convidando Neemias para vir para o vale não é Deus, mas são pessoas mais intencionadas, que têm uma intenção ruim. Esse é um perigo que algumas pessoas enfrentam hoje, aceitar algumas propostas sem saber o que está por detrás dessas propostas. E aí deixam o seu propósito que está no alto
para aceitar uma proposta que está embaixo. Só que Neemias, diferente de alguns de nós, não todos, mas diferente de alguns de nós dessa geração, Neemias não troca as coisas de cima para se corromper com as coisas de baixo. Neemias não sai do alto para se corromper com as coisas de baixo. Neemias está ocupado com uma grande obra e ele está com a cabeça em cima, focado em cima, e ele não desce para uma emboscada. E é isso que eu quero falar para você nesta noite, meu irmão e minha irmã. Você é alguém que está com a mente presa, cativa em cima. Por isso, não se corrompa e não aceite as propostas de quem está embaixo te chamando no mesmo nível que elas. O que acontece aqui? Eles estão convidando Neemias para descer. Mas por que eles não sobem? Isso é muito interessante. Neemias está em cima, em Jerusalém. Os opositores estão embaixo no vale. Eles estão querendo que Neemias saia do alto, do lugar que ele está, de Jerusalém, para que ele desça. Porque os opositores não sobem para chegar até o nível de Neemias. Sabe por quê? É simples. Porque para algumas pessoas, Evangelista Erlon, Deus te abençoe, meu amigo, para algumas pessoas é mais fácil empregar esforço para tirar pessoas de cima do que se esforçar para chegar em cima onde elas estão. Só que nenhuma, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, nenhuma estratégia do inimigo para te tirar da posição que Deus te colocou surtirá efeito. Sabe por quê? Você, como Neemias, vai estar preso a um propósito do alto, e não irá aceitar as propostas para descer para o vale. No capítulo 37 de Ezequiel, quem levou o profeta foi Deus, e Deus estava com o profeta no vale, aqui no vale de On. Não é Deus que está fazendo o convite, não é Deus que está conduzindo o profeta. Quem está enviando o convite para Neemias é Sambalate, Tobias e Gesem. Só que Neemias está com a sua mente presa nas coisas de cima. Jerusalém, como eu disse, está edificada sobre os montes. Neemias está em cima, e quem está em cima não desce o seu nível para se contaminar com pessoas que estão embaixo. Quem está em cima está num propósito do alto e não aceita as propostas de quem está no baixo. Deus te chamou, e eu preciso contextualizar isso aqui sobre a sua vida, meu irmão. Deus te chamou, você é um agente dos céus, por isso você é de cima, você não é de baixo. E se você é de cima, não se corrompa, não aceite as propostas de quem está preso embaixo, te chamando para o vale. Neemias teve discernimento, e o texto diz que ele percebeu que a tentativa, versículo de número 2, a parte B, porém tentavam fazer mal. Quem está em cima tem discernimento das intenções malignas daqueles que estão embaixo, e eu quero que você receba isso. Deus está te dando discernimento. Se você está em cima, se você está olhando para os altos céus, se você está preso nos propósitos dos céus, nenhuma proposta da terra, nenhuma proposta do vale irá te prender, porque as propostas da terra não são maiores do que os propósitos dos céus. Se atente para essa palavra. Qual vai ser a resposta de Neemias? Versículo de número 3. Neemias, perceba, Neemias não vai, Neemias manda mensageiro, porque Neemias está ocupado com as coisas de cima e ele não quer parar a sua obra para descer para o vale. Isso aqui é muito lindo, meu irmão, é uma revelação para a sua vida. Versículo de número 3, e enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra. Se eu estivesse no seu lugar, eu dava até glória a Deus. Neemias está fazendo uma grande obra. O que ele está dizendo aqui? Eu estou envolvido com um grande projeto. Um grande projeto não para dar ouvido aos opositores e àqueles que querem ver o seu mal. Em nome de Jesus, você que está preso a um grande projeto, a uma grande obra, principalmente as coisas que são de cima, não dê ouvido aos inimigos que estão se apresentando para tentar te confundir. A atenção dos aqui, tirar Neemias de cima, tirar Neemias do alto. E sabe, deixa eu atualizar isso aqui para o inimigo das nossas almas, um inimigo que está preso nas coisas de baixo, tentar tocar na sua mente para que você deixe as coisas de cima e se corrompa nas coisas de baixo. Só que eu estou falando aqui algumas pessoas que estão presas a um propósito dos céus. E se você está presa, se você está preso ao propósito, preso no sentido de ligado,
de compromissado, se você está preso, ligado às coisas de cima, nenhuma proposta do vale será boa o suficiente para te tirar da posição que Deus te colocou. Eu não sei se você acredita em palavra profética. Olha a resposta de Neemias. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco? É uma pergunta, ele termina o versículo de número 3 com uma pergunta. Isso aqui é coisa linda, sabe por quê? Primeiro ele diz, eu estou ocupado. Ocupado com o que, Neemias? Com uma grande obra. E por que eu deixaria esta grande obra para atentar para algo que não é tão grande aqui, como aquilo que eu estou fazendo? Sabe o que é que Neemias está fazendo? Eu estou dando prioridade àquilo que é prioritário. E eu não vou parar de priorizar aquilo que deve ser prioridade para atentar para algumas coisas que na verdade só tem a tentativa de me tirar do foco. Eu vou terminar agora aqui. Nenhuma artimanha do inimigo será grande o suficiente para te tirar do propósito. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não vai ser a pandemia, não vai ser o Covid-19, não vai ser as palavras de maldição que estão lançando contra a sua vida que irão fazer com que você desça do monte. A obra está praticamente pronta, os muros estão prontos, as brechas estão tampadas, só falta colocar as portas nos portais. É pouca coisa que falta pouquinho, falta pouquíssimo. Por isso não pare, não pare, não pare. Sabe por que eu estou repetindo essa expressão não pare? Porque o inimigo sabe que falta pouquíssimo para você alcançar e lograr êxito nesta grande obra que você está empenhado. É por isso que as propostas estão aparecendo. É por isso que as bandejas estão aparecendo. Porque ele sabe que falta pouco. Eu senti a presença de Deus aqui. E ele sabe que depois que as portas forem colocadas, não tem mais como. A obra foi concluída. E eu creio e profetizo a Bíblia sobre a sua vida. Que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Guarde essa palavra na sua vida, no seu coração e faça como Neemias. Não cesse esta grande obra que Deus colocou nas suas mãos. Ouviu, irmã Vânia? Jocélio, meu amigo de Minas Gerais, não pare, continue de pé, continue firme e abundante, constantemente, sem retroceder. Minha esposa linda, Laura, continue no propósito. Deus é contigo. Deise, continue. O inimigo está tentando apresentar propostas para mudar a sua visão, mas continue olhando para o alto de onde vem o socorro. Renê, nenhuma atividade terrena irá tirar o seu foco. Quem está focado nas coisas de cima não perde tempo com as coisas de baixo. Se o seu foco é os céus, quando eu me refiro às coisas de cima, eu não estou falando altivez ou soberba, eu estou me referindo aos céus, para onde nós iremos. Se você está focado nos céus, você vai viver aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo de número 6. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão rouba, mas junte tesouro no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Coisas de cima, por isso a sua visão e a sua mente de cima, e com isso nada dessa terra poderá tirar você do propósito, que é permanecer no centro da vontade de Deus. Jocélio, permaneça, vai valer a pena. Pastor Celso, as palavras de maldição, as palavras contrárias podem até estar chegando, mas maior do que as palavras contrárias é essa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Faça como Neemias: estou envolvido em uma grande obra de maneira que não posso descer. Neemias deixou claro, eu não vou descer. Quando ele usa essa expressão, sabe o que ele está querendo dizer? Eu não vou parar aquilo que eu estou fazendo, que é olhar para cima, envolver para dar atenção às coisas que são da terra, às coisas que são de baixo. Eu não estou pregando aqui contra a falta de comprometimento e compromisso com as coisas que são responsabilidade sua. Eu estou falando para um público inteligente. Eu estou falando com as coisas, das propostas que tiram a sua visão do reino dos céus. Como disse João Penha, está pregando junto comigo aí, ó, anota aí, ó, não perca o seu foco. Faça como Neemias, foque. Aquele louvor que diz: olharei para o alto, de onde vem o socorro, é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho
e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Então, quando os opositores se apresentarem, faça como a letra desta canção, faça como Neemias fez, continue focado nas coisas de cima, você está envolvido com uma grande obra. Mas Johnny, que grande obra que eu estou envolvido? Deus colocou grandes responsabilidades na sua vida e ninguém que está assistindo irá assistir essa mensagem, essa ministração, está isento de uma grande responsabilidade. Você tem grande projeto, você tem o seu ministério como uma grande obra e um grande projeto, você tem a sua vida como uma grande obra e um grande projeto, você tem a chamada como uma grande obra e como um grande projeto. Então não diga que você não tem uma grande responsabilidade, você tem uma grande responsabilidade, continue preso a esta responsabilidade, olhando para os céus, não perca o foco, não desanime, os inimigos podem estar se levantando, mas maior é aquele que está em nós. Diz aí a palavra do Senhor, Isaías capítulo 43, um texto que eu gosto muito, 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então quem pode impedir o agir de Deus na sua vida se você está preso no centro da vontade de Deus? Rafael Rocha, chegou tarde, hein? Quem pode impedir a ação de Deus na sua vida? Fique firme, fique crente, continue, permaneça e seja tocado palavra de Deus aonde quer que você esteja. Creia que nenhum dos inimigos que se apresentaram foram o suficiente para tirar Neemias do foco, do propósito. Só que eu sou sensível ao Espírito Santo. E eu preciso dizer algo para você que está me acompanhando. Provavelmente você, um de vocês, meus irmãos, que está acompanhando essa live, está passando por um momento de fraqueza porque não teve a mesma força de Neemias, não teve a mesma força de permanecer firme, de permanecer focado, e aí passou por um período de frieza, um período de afastamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda há tempo de voltar. A obra pode até estar parada, mas ela não está terminada. Pegue isso aí, a obra pode até estar parada, mas ela não está terminada. E Deus conta com você para que essa obra continue. Você pode ter cometido algum deslize, você pode ter se afastado, você pode ter, William, Deus te abençoe, pode ter cometido algum tipo de pecado que diante dos seus olhos é algo imperdoável, mas tenha certeza, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não deixe que nenhum sentimento de culpa venha impedir que você continue a fazer aquilo que Deus delegou, aquilo que Deus ortogou para a sua vida. Fiel e boa é esta palavra, digna de toda aceitação. Deus, ele conta com você em sua obra. Então, pare com esse negócio de dar desculpa, eu errei, não dá mais para mim, eu me afastei. Deus fala através da minha vida para você, é tempo de voltar. A obra pode até estar parada, mas eu quero crer que eu estou como um profeta neste momento e outras pessoas levantarão-se ao seu redor para te dizer, ei, meu irmão, é tempo de voltar. Os muros não podem permanecer com brecha, as portas não podem permanecer fora dos seus portais. Deus conta com você e pessoas contam com você para que uma obra seja concluída. A obra não terminou, ela pode estar parada, mas não está terminada e Deus conta com você.